Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Bem-vindos a mais um vídeo do canal A Magia dos Pássaros. Hoje estaremos apresentando em nosso vídeo várias espécies de caboclinho. Se você é amante da natureza, em especial de pássaros, assista este vídeo até o final. Mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Vamos lá? A primeira espécie é o caboclinho frade. O caboclinho frade Sporophylla bovril é uma ave fascinante que pertence à família Talpidae. Conhecido também por diversos nomes como caboclinho verdadeiro, fradinho, caboclinho paulista, caboclinho coroado, bico de ferro, ferrinha, cabocolino e coleirinho do brejo, ele é bastante versátil. Essa variedade de nomes reflete as diferentes regiões e culturas que têm o prazer de conviver com essa pequena ave. Os caboclinhos frades são conhecidos por sua plumagem colorida e vibrante, que geralmente contrasta um corpo cinza ou marrom com toques de preto e branco, especialmente nos machos, enquanto as fêmeas tendem a ser mais discretas, com tons marrons mais uniformes. Além da beleza, o canto melodioso e agradável desses pássaros é um verdadeiro espetáculo da natureza, sendo um dos motivos pelos quais eles são tão apreciados. Esses passarinhos adoram áreas abertas e campestres, como campos de cultivo e savanas, mas também podem ser encontrados em áreas de mata secundária e bordas de florestas. Alimentam-se principalmente de sementes, mas não dispensam pequenos insetos, o que os torna importantes controladores de pragas naturais. Uma curiosidade interessante é que, durante a época de reprodução, os machos se tornam ainda mais ativos e cantam frequentemente para atrair as fêmeas. Eles constroem ninhos em arbustos baixos e cuidam dos filhotes até que estejam prontos para voar. O caboclinho frade não é apenas um belo exemplar da nossa avifauna, mas também desempenha um papel crucial no equilíbrio dos ecossistemas onde vive. Então, da próxima vez que ouvir um canto melodioso em áreas campestres, pode ser que um caboclinho frade esteja por perto, fazendo sua parte na sinfonia da natureza. A segunda espécie é o caboclinho coroado. O caboclinho coroado, conhecido cientificamente como Sporophylla pileata, é um pássaro pequeno, mas cheio de charme. Os machos são facilmente identificáveis pela cabeça negra contrastando com o corpo marrom avermelhado, enquanto as fêmeas exibem uma coloração mais discreta, geralmente parda. Ele vive em campos abertos e cerrados, onde se alimenta principalmente de sementes de gramíneas, mas também inclui pequenos insetos na dieta, especialmente na época de reprodução. Esse pássaro é adaptável, habitando desde áreas de campo aberto até bordas de florestas, encontrando-se em diversos países da América do Sul, como Brasil, Argentina, Paraguai e Bolívia. Uma das características mais encantadoras do caboclinho coroado é seu canto melodioso e variado, usado tanto para demarcar território quanto para atrair fêmeas. Os machos cantam do alto de arbustos ou árvores pequenas, exibindo-se para as parceiras e afastando competidores. Isso é crucial para o sucesso reprodutivo da espécie. Curiosamente, ele é bastante apreciado por observadores de aves e criadores devido à sua beleza e canto, mas é importante lembrar que a criação deve ser responsável e legalizada para evitar danos às populações naturais. Preservar o habitat e combater o tráfico ilegal são ações essenciais para garantir a sobrevivência do caboclinho coroado e outras espécies ameaçadas. O terceiro pássaro é o caboclinho de barriga preta. O caboclinho de barriga preta Sporophylla melanogaster é uma ave encantadora que pertence à família Talpidae e é endêmica do Brasil, o que significa que você só vai encontrá-la por aqui. Infelizmente, essa espécie está classificada como quase ameaçada pela União Internacional para a Conservação da Natureza, IUCN, com uma população estimada entre 2.500 e 10.000 indivíduos maduros. Isso é bem preocupante, porque a perda de habitat e outras ameaças ambientais estão afetando seriamente esses passarinhos. O caboclinho de barriga preta é conhecido pela sua distinta barriguinha preta, que contrasta com seu peito branco e as costas acinzentadas. É um pássaro pequeno, medindo cerca de 10 centímetros, mas cheio de personalidade e com um canto melodioso que encanta a todos que têm a sorte de ouvi-lo.
Na natureza, o caboclinho de barriga preta prefere habitats abertos, como campos e pastagens, mas também pode ser encontrado em bordas de florestas e áreas de vegetação rala. Eles se alimentam principalmente de sementes, especialmente de gramíneas, mas também gostam de pequenos insetos, o que ajuda a manter o equilíbrio ecológico. Durante a época de reprodução, os machos cantam intensamente para atrair as fêmeas e estabelecer territórios. Uma curiosidade interessante é que esses pássaros são bastante fiéis aos seus parceiros, muitas vezes formando pares duradouros. O caboclinho de barriga preta, apesar de pequeno, desempenha um papel crucial no ecossistema, e sua preservação é essencial para manter a biodiversidade das áreas onde vivem. Portanto, proteger seus habitats e entender mais sobre suas necessidades é fundamental para garantir que essa espécie continue a enriquecer a fauna brasileira. A quarta espécie é o caboclinho de barriga vermelha. O caboclinho de barriga vermelha Esporófila hipoxantha, também chamado de caboclinho rosa, é uma ave passeriforme encantadora da família Talpidae. Essa espécie é bem conhecida pela vibrante coloração vermelha na barriga dos machos, que contrasta lindamente com o restante de seu corpo, geralmente de cor mais escura. As fêmeas, por outro lado, têm uma coloração mais discreta, em tons de marrom e pardo, o que ajuda na camuflagem durante a incubação dos ovos. O caboclinho de barriga vermelha é um pássaro pequeno, medindo cerca de 10 centímetros, mas o que falta em tamanho, ele compensa com seu canto melodioso e alegre, que é uma verdadeira trilha sonora nas áreas onde vive. Esses pássaros gostam de habitar áreas abertas e semiabertas, como campos, pastagens e bordas de florestas, onde encontram abundância de gramíneas, sua principal fonte de alimentação. Eles também complementam a dieta com pequenos insetos, especialmente durante a época de reprodução, quando a demanda nutricional é maior. Uma curiosidade sobre o caboclinho de barriga vermelha é que, durante a estação de reprodução, os machos ficam ainda mais coloridos e passam a cantar intensamente para atrair as fêmeas e demarcar território. Esses cantos não são apenas belos, mas também funcionam como um meio de comunicação vital na natureza. Proteger o habitat do caboclinho rosa é essencial para garantir que essa espécie continue a enfeitar os campos com sua presença vibrante e seu canto cativante. A quinta espécie é o caboclinho de chapéu cinzento. O caboclinho de chapéu cinzento Esporófila cinnamomomia é uma pequena ave da família Talpidae e faz parte do grande gênero Esporófila. Esses passarinhos são conhecidos pelo chapéu cinza que os machos ostentam na cabeça, contrastando com o peito e o ventre de cor canela, enquanto as fêmeas têm uma coloração mais uniforme e discreta, geralmente em tons de marrom. Medindo cerca de 10 centímetros, essas aves são um exemplo perfeito de como a natureza pode ser surpreendentemente bonita em pequenos pacotes. O canto do caboclinho de chapéu cinzento é melodioso e agradável, e durante a época de reprodução, os machos cantam intensamente para atrair as fêmeas e marcar seus territórios. Na natureza, o caboclinho de chapéu cinzento prefere habitats abertos e semiabertos, como campos, pastagens e bordas de florestas, onde encontram uma abundância de sementes, que constituem a maior parte de sua dieta. Eles também não dispensam pequenos insetos, especialmente durante a época de reprodução, quando precisam de mais proteínas para alimentar seus filhotes. Uma curiosidade interessante é que esses pássaros são bastante sociais e podem ser vistos em pequenos bandos, especialmente fora da época de reprodução. Preservar o habitat do caboclinho de chapéu cinzento é essencial para garantir que essa espécie continue a enfeitar nossos campos com sua presença vibrante e seu canto encantador. Então, da próxima vez que você estiver em uma área aberta e ouvir um canto doce e melodioso, pode ser um caboclinho de chapéu cinzento cantando para alegrar seu dia. A sexta espécie é o caboclinho de papo branco. O caboclinho de papo branco Esporófila palustris é uma charmosa ave da família Talpidae, facilmente reconhecida pelo distinto papo branco nos machos, que contrasta com o restante de seu corpo em tons de cinza e preto. As fêmeas, por outro lado, têm uma coloração mais discreta, predominantemente em tons de marrom, o que ajuda na camuflagem durante a incubação dos ovos. Esses passarinhos medem cerca de 9 a 10 centímetros, mas o tamanho pequeno não impede que seu canto seja alto e melodioso, encantando quem tem a sorte de ouvir.
O caboclinho de papo branco é conhecido por sua vocalização especialmente durante a época de reprodução, quando os machos cantam intensamente para atrair as fêmeas e defender seus territórios. Esses pássaros preferem habitats úmidos, como brejos e áreas alagadas, mas também podem ser encontrados em campos abertos e pastagens próximas a corpos d'água. Sua alimentação é baseada principalmente em sementes de gramíneas, mas eles também consomem pequenos insetos, especialmente quando estão alimentando os filhotes. Uma curiosidade interessante é que o caboclinho de papo branco é uma espécie migratória, movendo-se para diferentes regiões conforme as estações do ano e a disponibilidade de alimentos. Proteger os habitats úmidos e as áreas de pastagem é crucial para a sobrevivência dessa espécie, garantindo que continuem a nos presentear com sua beleza e seu canto. Então, se você estiver próximo a uma área alagada e ouvir um canto doce, pode ser um caboclinho de papo branco alegrando o ambiente com sua presença. A sétima espécie é o caboclinho de papo escuro. O caboclinho de papo escuro Sporophylla ruficolis, também conhecido como caboclinho paraguai, é uma espécie encantadora da família Talpidae. Esses passarinhos são facilmente reconhecíveis pelo papo escuro nos machos, que contrasta com o corpo cinza e preto. As fêmeas têm uma coloração mais discreta, em tons de marrom, o que ajuda na camuflagem durante o período de nidificação. Com cerca de 10 centímetros de comprimento, eles são encontrados em áreas abertas, como campos, pastagens e bordas de florestas, onde buscam sementes de gramíneas e ocasionalmente pequenos insetos para se alimentar. O canto do caboclinho de papo escuro é uma verdadeira sinfonia na natureza, especialmente durante a época de reprodução, quando os machos cantam para atrair as fêmeas e demarcar território. É um som melodioso e distintivo que pode ser ouvido em diferentes momentos do dia, contribuindo para a riqueza sonora dos ambientes em que vivem. Uma curiosidade interessante sobre esses pássaros é que eles são conhecidos por formar pequenos grupos sociais, interagindo entre si durante a busca por alimentos e também na proteção dos ninhos. Preservar os habitats naturais onde o caboclinho paraguai habita é crucial para a sua sobrevivência, garantindo que continuem a encantar com sua beleza e seu canto harmonioso nas paisagens brasileiras. A oitava espécie é o caboclinho de peito castanho. O caboclinho de peito castanho, Sporophylla castaneventris também chamado de peito roxo, caboclinho amazonas e caboclinho de faixa, é uma ave pequena da família Talpidae que pode ser encontrada em diversas regiões do Brasil. Esses passarinhos são reconhecidos pelo peito de cor castanho ou roxo, variando conforme a região geográfica. Os machos geralmente exibem uma plumagem mais colorida e vistosa para atrair as fêmeas durante a época de reprodução, enquanto as fêmeas são mais discretas, com tons mais neutros. Com cerca de 10 centímetros de comprimento, são pássaros ágeis e adaptáveis, frequentemente avistados em áreas abertas, como campos, bordas de florestas e pastagens. Quanto à alimentação, o caboclinho de peito castanho se alimenta principalmente de sementes de gramíneas e pequenos frutos, complementando ocasionalmente sua dieta com insetos. Seu canto é melodioso e alegre, uma característica marcante da espécie, especialmente durante a época de acasalamento. Uma curiosidade interessante é que esses pássaros são conhecidos por seu comportamento social, formando pequenos grupos para se alimentar e se proteger de predadores. A preservação de seus habitats naturais é crucial para a conservação do caboclinho de peito castanho, assegurando que continuem a contribuir para a diversidade ecológica e encantar com sua presença nos ambientes naturais brasileiros. A nona espécie da lista é o caboclinho de sobreferrugem. O caboclinho de sobreferrugem Sporophylla hipochoma é uma ave pequena e encantadora da família Talpidae, encontrada em algumas regiões do Brasil. Ele é caracterizado por uma plumagem que varia entre tons de ferrugem e vermelho, especialmente na área do peito e ventre dos machos, enquanto as fêmeas têm uma coloração mais discreta em tons de marrom. Com cerca de 10 centímetros de comprimento, esses passarinhos são ágeis e adaptáveis, preferindo habitats abertos como campos, pastagens e bordas de florestas. Quanto à alimentação, o caboclinho de sobreferrugem se alimenta principalmente de sementes de gramíneas e pequenos frutos, complementando ocasionalmente sua dieta com insetos. Seu canto é melodioso e distintivo, usado principalmente para atrair fêmeas durante a época de reprodução e marcar território.
Uma curiosidade interessante sobre essa espécie é que ela pode ser confundida com o caboclinho de barriga vermelha Sporophylla bovril, devido à semelhança na coloração, mas possuem características distintas que os diferenciam quando observados de perto. Proteger os habitats naturais do caboclinho de sobre ferrugem é essencial para sua sobrevivência e conservação, garantindo que continuem a enriquecer os ecossistemas brasileiros com sua presença colorida e seu canto cativante. A 10ª espécie é o caboclinho do Pantanal. O caboclinho do Pantanal, com o nome científico Sporophylla iberensis, é uma ave fascinante que encanta a todos com sua beleza discreta e comportamento interessante. Este passarinho tem uma plumagem predominantemente parda com algumas tonalidades de cinza, o que o ajuda a se camuflar em seu habitat natural. Ele é encontrado principalmente nas áreas alagadas e nos campos úmidos do Pantanal, tanto no Brasil quanto nas regiões próximas da Bolívia e do Paraguai. Na natureza, ele se alimenta de sementes de gramíneas e pequenos insetos, garantindo uma dieta balanceada que varia conforme a estação e a disponibilidade de alimentos. Uma das características mais marcantes do caboclinho do Pantanal é o seu canto, que é suave e melodioso, usado tanto para marcar território quanto para atrair uma parceira na época de reprodução. Os machos geralmente cantam em locais elevados, como galhos ou cercas, exibindo-se para as fêmeas e demonstrando sua vitalidade. Além de ser apreciado pelo canto, esse pássaro também é admirado por observadores de aves e criadores, mas é crucial lembrar que qualquer criação em cativeiro deve seguir as normas legais para proteger as populações selvagens. A conservação do seu habitat e a luta contra o tráfico ilegal de aves são fundamentais para a preservação do caboclinho do Pantanal e a manutenção do equilíbrio ecológico dessas áreas. A 11ª espécie da lista é o caboclinho do sertão. O caboclinho do sertão Sporophylla nigrorufa é uma ave pequena e graciosa da família Talpidae, encontrada principalmente em regiões de Cerrado e Caatinga no Brasil. Ele se destaca pela plumagem que combina tons de preto e vermelho, especialmente na cabeça e no peito dos machos, enquanto as fêmeas possuem uma coloração mais discreta em tons de marrom. Com aproximadamente 10 centímetros de comprimento, esses pássaros são ágeis e adaptáveis ao ambiente árido e semiárido do sertão brasileiro. Quanto à alimentação, o caboclinho do sertão se alimenta principalmente de sementes de gramíneas e pequenos frutos encontrados em seu habitat. O canto dessas aves é melodioso e agradável, usado tanto para atrair fêmeas durante a época de acasalamento quanto para demarcar território contra outros machos. Uma curiosidade fascinante é que o caboclinho do sertão é conhecido por sua habilidade de se reproduzir em épocas de chuvas irregulares, adaptando-se às condições climáticas adversas típicas do sertão. Preservar as áreas de Cerrado e Caatinga é crucial para a conservação dessa espécie, garantindo que continuem a colorir e animar os ambientes naturais do Brasil com sua presença vibrante e seu comportamento único. A 12ª e última espécie da lista é o caboclinho lindo. O caboclinho lindo Sporophylla minuta, também conhecido como caboclinho paraense, caboclinho de barriga vermelha e caboclinho do norte, é uma ave pequena e charmosa da família Talpidae, encontrada em várias regiões do Brasil, medindo cerca de 10 centímetros. Os machos desta espécie exibem uma plumagem distinta com uma barriga vermelha vibrante, enquanto as fêmeas têm uma coloração mais discreta em tons de marrom. Esses pássaros são frequentemente vistos em áreas abertas, como campos, pastagens e bordas de florestas, onde buscam principalmente sementes de gramíneas e pequenos frutos para se alimentar. O canto do caboclinho lindo é melodioso e cativante, usado tanto para atrair as fêmeas durante a época de acasalamento quanto para comunicar-se com outros machos. Uma curiosidade interessante sobre essa espécie é que eles são conhecidos por formar pequenos grupos sociais, interagindo de maneira cooperativa durante a busca por alimentos e na proteção de seus territórios. Proteger os habitats naturais do caboclinho lindo é fundamental para sua sobrevivência, garantindo que continuem a enfeitar os campos brasileiros com sua beleza colorida e contribuir para a diversidade da fauna brasileira. Chegamos ao fim do nosso vídeo de hoje. Pudemos ver um pouco sobre as 12 espécies de caboclinho. Esperamos que tenham se encantado tanto quanto nós com a beleza e a singularidade dessas espécies que enriquecem nossa biodiversidade. Se você achou o assunto interessante e gostou de nosso vídeo, não se esqueça de demonstrar seu apoio.
Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos e ative as notificações para estar sempre por dentro das novidades. Sua participação é fundamental para continuarmos nossa missão de divulgar as maravilhas naturais do Brasil. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima!